Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus seja com todos. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. A nossa irmã Gerlane fará a leitura da página e em seguida nossa prece inicial. Do livro Nas Pegadas do Mestre Vinícius, Consolador. Imaginai um âmbito fechado, escuro, úmido e frio, sem ar, sem luz, sem calor. Âmbito lúgubre e tétrico, exalando metíficas emanações, onde vasta cultura de perigosos germes e bactérias pululam. Rasgai de súbito nesse infecto recinto largas aberturas, permitindo franca entrada aos raios benfazejos de um sol tropical. Deixai que grossas lufadas de ar, são e puro, se cruzem, se trespassem e se interpenetrem em todas as direções, varrendo aquele âmbito malsão. Vinde tempos depois e verificai a transformação ali produzida pela influência daqueles agentes naturais. Tal é a imagem do coração humano antes e depois de ser visitado pelo Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus Cristo. O Consolador não traz nenhuma mensagem determinada, nenhuma comunicação ou embaixada que se possa traduzir em linguagem terrena. Ele impregna o coração humano daquela pureza que lhe é própria, empresta-lhe algo de sua elevação, de seu bem, de sua beleza. Concede-lhe uma parte de sua luz, de seu brilho, de seu esplendor. Prodigaliza-se um tanto daquela paz que só se desfruta nos tabernáculos eternos, daquela doçura que só se frui no céu. Ao influxo desse ósculo divino, o nosso coração e a nossa vontade despertam e vibram para a conquista da vida eterna. Ideal esse que se encerra em espírito e verdade, a redenção das nossas almas. Agradecemos a nossa irmã Gerlane pela leitura da página. Vamos agora elevar os nossos pensamentos, unir os nossos corações, elevarmos até Deus e a Jesus para dizer assim: Deus Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia, Jesus Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos por esses momentos que iremos passar aqui. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, irmãos simpatizantes do Centro Espírita Isaac Lima. Ampara, Senhor, os que sofrem, os enfermos do corpo e da alma, aos que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Te pedimos, Senhor, o amparo e o socorro dos amigos espirituais para os que estão retornando à pátria espiritual. Rogamos a Ti o conforto e o consolo para os corações dos familiares amigos que aqui ficaram com a dor da saudade. Mestre amado, tendes piedade e misericórdia para todos os irmãos que clamam por Ti em aflições, desesperos, os desesperançosos. Que a Tua paz e o Teu amor envolva cada um. Rogamos, Senhor, pela paz no mundo, para os países em guerras e conflitos. Toca, Senhor, nos corações dos homens que promovem a guerra. Senhor, abençoe nosso planeta, a humanidade inteira. O estudo da noite de hoje tem como tema Consolador Prometido. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4. Quem fará será a expositora Zilda Val. Muita paz a todos.
Boa noite, meus irmãos, que as bênçãos do nosso querido e amigo Mestre Jesus possam nos envolver a todos, dando-nos a serenidade necessária para refletirmos sobre os ensinamentos deixados por Ele e podermos assim tirar o máximo de proveito para as transformações que se fazem necessárias em nossos espíritos. Como disse a nossa irmã Lúcia, o nosso tema é o Consolador Prometido e tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. E os itens que iremos estudar são o 3 e o 4, que falam sobre o Consolador Prometido. Então nós vamos começar fazendo a leitura do item 3 e vamos comentando. Essa é uma passagem dita por Jesus na última ceia e é anotada por São João no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E ele diz assim: Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Aqui é importante destacarmos que Jesus faz referência ao envio de um outro Consolador, como a nos dizer que o primeiro já tinha vindo, que na verdade era ele mesmo, nos trazendo uma mensagem de amor através do seu Evangelho. E mensagem essa que muitos não se atentaram, prendendo-se apenas aos milagres e aos fenômenos produzidos por ele, sendo então necessário o envio de um outro Consolador que teria como objetivo principal fazer esse vínculo com a sua mensagem, trazendo-a novamente no seu sentido original, tirando tudo o que nós ao longo dos séculos fomos deturpando e criando sobre ela. E por isso, os espíritos muitas vezes se referem à doutrina espírita como sendo o Evangelho redivivo, porque o espiritismo ele não traz uma nova moral. Ele vem reafirmar os ensinamentos do Cristo e tirar o véu que propositalmente havia sido lançado sobre alguns ensinamentos. Embora a mensagem de Jesus fosse o guia perfeito para o nosso aperfeiçoamento e o alcance do reino de Deus, poucos foram os que verdadeiramente lhe apreenderam o verdadeiro significado. E nós podemos observar isso nas passagens que relatam algumas pessoas que foram curadas por Jesus, mas que por falta de entendimento do verdadeiro processo da cura, as doenças retornaram. A gente observa que a recomendação que Jesus fazia, de vá e não tornes a cometer os mesmos erros para que algo de pior não te aconteça, era simplesmente esquecida. E aí os velhos vícios vinham à tona e traziam também de volta as enfermidades do corpo físico, que já haviam sido extirpadas por Jesus. Então, a gente vai ver no livro Dias Venturosos, que pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na lição 19, que tem como título O Ministério, conta uma história em que Jesus estava em Caná e um régulo, que era um chefe de um pequeno estado, foi até Jesus para implorar-lhe que fosse até sua casa para socorrer o seu filho que estava a morrer em Cafarnaum. Jesus
penetrando-lhe a alma sofrida, diz-lhe: se não virdes milagres e prodígios, não acreditareis. Porém, o homem angustiado suplica-lhe: Senhor, vem antes que meu filho morra. As lágrimas corriam-lhe aos borbotões e a voz apagava-se, tamanho o seu sofrimento. Então, tomado de compaixão, o mestre diz com ternura: vai, o teu filho vive. O homem então sai confiante e retorna ao lar, onde é recebido por seus servos que lhe dizem que seu filho estava vivo e passava bem. Então o homem pergunta a que horas se deu a sua recuperação e constata que foi exatamente na hora do diálogo com Jesus que ele recuperou a sua saúde. E esse admirável fenômeno de cura à distância foi o segundo que Jesus realizou ao voltar da Judéia para Galiléia. E Amélia Rodrigues, nesse mesmo capítulo, nos deixa uma lição que vale muito a pena ser refletida, onde ela diz que há volumosas necessidades de fenômenos no mundo, porém o maior fenômeno produzido por Jesus e mais importante é o da renovação do ser, da sua transformação moral para melhor. A mensagem essencial, profunda, é a que produz o bem eterno, impregnando de paz e de sabedoria, e ela se encontra inserida no amor, do qual ninguém foge para sempre. Então nós podemos observar que até hoje, com o Espiritismo não é muito diferente, que apesar de nos trazer novamente, os ensinamentos do Cristo, a maioria das pessoas liga-se muito mais aos fenômenos do que à mensagem. Mensagem essa que seria capaz de nos libertar das nossas imperfeições e nos levar rumo à perfeição, à felicidade plena para a qual todos nós estamos, destinados. Mas Jesus, conhecedor do nosso íntimo, da nossa infância espiritual, sabia que não podia dizer tudo, porque não havia amadurecimento espiritual para compreendermos todos os seus ensinamentos. E por isso promete que o Pai nos enviaria um outro Consolador que ficaria eternamente conosco. E aqui é importante destacarmos que, se esse Consolador ficaria eternamente conosco, não se tratava de uma pessoa, mas sim de uma doutrina, que quando assimilada nós podemos levar eternamente conosco. Uma pessoa não seria possível que estivesse eternamente conosco, mas uma doutrina sim. Então, na passagem de São João, Jesus continua dizendo: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, se o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não havia dito tudo. E se ele vem também relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, lá no item 4, desse mesmo capítulo, Kardec diz que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, o codificador ele afirmou que o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo, o Cristo, o preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra.
Nós também vamos encontrar no livro A Gênese, no item 42, uma conclusão do codificador que diz: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento da regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque, de fato, ele, o Espiritismo, é o verdadeiro Consolador. Algumas pessoas, ainda se questionam por que o Espiritismo é considerado Consolador prometido, segundo os moldes do capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Alguns até nos consideram um pouco prepotentes, por acharmos que o Espiritismo é esse Consolador. Só que, se nós formos analisar a obra espírita, principalmente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, nos capítulos anteriores ao capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador e do Consolador prometido, existe uma sequência de assuntos que justificam a vinda desse Consolador. Então, existe método nas publicações de Kardec para justificar essa necessidade da vinda de um Consolador prometido. Nós vamos ver que Kardec, no seu primeiro capítulo, ele deixa clara a importância da ligação da ciência com a religião, de que o Espiritismo, diferente das outras religiões que estimulavam uma fé cega, vem estimular uma fé raciocinada, levando as pessoas a pensarem, a refletirem, a irem fundo nos porquês das coisas, procurando saber de onde vêm, para onde vão e por que se encontram aqui. Então a gente vê aqui nesse capítulo que a doutrina espírita ela vem propor uma revolução do pensamento religioso humano. E no capítulo 2, Kardec nos fala da vida futura, nos dizendo que existe uma vida além da material, mostrando também a diferença entre a realeza terrena e a realeza no mundo espiritual. E aí nos traz um testemunho de uma rainha que sai do mundo como rainha e constata que esses títulos de nada valem no plano espiritual, porque encontra servos seus em situações muito superiores às dela. Então, mostra-nos esse capítulo, que os bens materiais são passageiros e não podem ser levados daqui. Apenas os bens espirituais nos acompanham. Nos mostram também a necessidade de termos um ponto de vista espiritual. No terceiro capítulo, Kardec nos fala do universo infinito, com muitas moradas, repleto de seres inteligentes, filhos de um mesmo Pai, fala da família universal, de um Deus que é universal, mostrando-nos que não somos únicos no universo, mas que existem milhões de outros seres também em processo evolutivo, uns mais evoluídos do que nós e outros menos evoluídos que nós, mas todos em processo de evolução, com as mesmas potencialidades da alma. No quarto capítulo, Kardec nos fala da necessidade da pluralidade das existências, da necessidade da reencarnação para que alcancemos essas potencialidades da alma e nos coloquemos em condições de assumir o nosso papel na obra da criação. No quinto capítulo, ele vem falar dos bem-aventurados os aflitos. Kardec nos dá um novo significado para a dor, para o sofrimento, mostrando-nos que todo efeito tem uma causa.
e que quando essa causa não se encontra nessa existência, é porque está em alguma anterior. Nesse capítulo, ele também nos mostra que o homem nem sempre é punido ou é punido completamente na sua existência atual, mas que ele não escapa nunca às consequências de suas faltas, que se ele não expiar hoje, ele expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. E como nós não admitimos que a alma tenha sido criada no momento do nascimento do corpo físico, pois a realidade e as desigualdades existentes no mundo nos provam o contrário, que o espírito preexiste à formação do corpo físico, nós só podemos admitir que essa causa esteja em existências anteriores. E aí, no 6º capítulo, ele vem nos falar do Cristo Consolador, agora sob a perspectiva da imortalidade da alma, da reencarnação, do progresso espiritual, colocando toda a nossa vida em perspectiva, cada elemento do nosso destino com um propósito, o de alcançarmos a perfeição espiritual. Mas o que nós observamos é que, apesar de todos esses conhecimentos, e nós podemos encontrar nas várias obras espíritas que nos são trazidas, que o conhecimento que o espírita tem não é garantia para uma qualidade de vida espiritual. Não basta apenas saber a teoria, é preciso vivenciar esses ensinamentos, plenamente conscientes de que somos presididos por uma inteligência suprema, por uma providência divina que nos ama infinitamente e tudo faz para que passemos pelas experiências que sejam melhor aproveitadas para o nosso progresso espiritual. Então, somente quando nós sentirmos essas verdades em nossos corações, o Espiritismo se transforma em consolador. Não basta nós estudarmos, é preciso vivenciarmos os ensinamentos do Cristo e confiar na providência divina, sentindo os ensinamentos libertadores que esta bendita doutrina nos traz. Nós vamos finalizar o nosso estudo fazendo a leitura de uma página do livro Opinião Espírita, que tem como título O Mestre e o Apóstolo, e diz assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus, junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade.
Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Isilda pelos esclarecimentos e reflexões que ela nos trouxe na noite de hoje. Senhor Jesus, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos e esclarecimentos que aprendemos na noite de hoje, todos os dias em nossa vida. Agradecemos a Ti, Mestre amado, pelo amparo recebido, que possamos passar para o tratamento de passe à distância, com a Sua luz e a Sua paz a envolver a cada um de nós, que assim seja. Meus irmãos, aos que irão receber o passe à distância, ouvi a música até o final. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.